Então vamos lá. Aqui, como eu estava falando, nós podemos executar os comandos SQL na minha base de dados, né? Ele já está mostrando a base de dados aqui, a aula, porque eu estou com ela selecionada. Nós criamos esse banco de dados e ele então já tem ele selecionado. Qualquer comando que eu der aqui vai ser executado para ele. Uma coisa muito boa do PHP-MyAdmin é isso aqui, ó. Ele te auxilia nos comandos. Então, se você quer criar alguma coisa, né, o comando é create. Eu vou até utilizar aqui por enquanto o Ctrl+, para poder ampliar um pouquinho a tela, né? Que aí vai ficar mais fácil vocês visualizarem o que eu estou escrevendo aqui. Então, create, né, vamos supor que eu queira criar uma tabela, seria o comando create table, e aqui o nome da minha tabela. Eu tenho um banco de dados aula, e eu vou colocar aqui, por exemplo, vamos supor aqui, tabela, underline, toda vez que for nome duplo, sempre faça dessa forma. Tabela, underline, introdução. Jamais vou colocar um cedilha e um acento para nome de objetos, ok? Isso vale tanto para tabelas quanto para campos dentro dessa tabela. Então vamos inserir aqui ele. Depois de digitado aqui o comando, eu vou dar Ctrl- para diminuir aqui para facilitar também a minha manipulação. Aqui abaixo nós temos um botão para poder executar. Quando eu clico em executar, o que ele vai fazer é, se eu tiver uma linha, ele vai executar somente ela. Se eu tiver 1000 linhas, ele vai executar todas. Neste caso, se você tiver algum problema, e eu tenho um problema aqui, eu vou mostrar para vocês, ele vai mostrar abaixo toda aquela análise feita aqui, ó. Então ele fala para mim que um erro foi encontrado durante essa análise e me dá a descrição do erro. Todo esse ambiente, como vocês podem ver, ele é traduzido. Obviamente, os comandos da linguagem não serão traduzidos e nem as descrição dos erros, ok? Então, isso aí, se você quiser, por exemplo, traduzir, utilize o Google Tradutor. Isso aqui jamais será traduzido porque ou são os comandos da linguagem. Então, ele está falando o seguinte... tudo bem, eu criei a minha tabela, mas eu não passei nenhuma definição para ela. E uma coluna, pelo menos, é esperada para essa minha tabela. Quando eu crio essa tabela, eu tenho que passar um parâmetro aqui dentro para ele, que seriam quantas colunas eu vou estar criando. Uma coisa interessante que nós temos dentro do PHP-MyAdmin, prestem atenção aqui para vocês entenderem, clique na estrutura. Vamos primeiramente então criar uma tabela. Percebam que aqui quando eu tentar criar a tabela, vou fazer a mesma tabela que eu ia criar aqui no SQL, porém de forma visual agora. Lembrando que nem sempre eu terei esse recurso visual. Justamente no exemplo que eu dei quando eu preciso testar algo em execução. Então vamos fazer aqui o seguinte, eu estava criando a tabela que eu chamei de... nem me lembro aqui, como é que foi o nome. Agora ele já atualizou ela aqui, mas vamos fazer aqui de novo uma outra tabela. Foi tabela introdução. Vou fazer ela aqui, ó, tabela introdução. Pronto. E aqui ele me pede o número de colunas, que são os campos. Quando você cria uma tabela, vamos supor que fosse justamente uma tabela de usuários para controle de acesso. Eu vou ter o ID, que é o identificador desse usuário, eu vou ter o nome, eu vou ter o e-mail, eu vou ter uma senha. São campos que eu posso ter dentro daquela tabela, são opções. Cada um desses campos são denominados colunas. Ou seja, é impossível eu criar uma tabela que não tenha coluna. Este foi o erro que ele me apresentou ali. Vamos criar essa tabela de introdução, então, por enquanto, com 4 colunas. Ah, mas e se depois eu quiser acrescentar ou quiser remover uma? Não tem problema. Então, não se atenham tanto à quantidade de recursos que você vai estar passando no momento em que você criar alguma coisa aqui dentro. Então, ele criou e executou essa minha consulta de tabela. Beleza. Tendo feito isso, nós temos aqui, então, as informações que são os campos que eu tenho que preencher para definir esses campos da tabela. Por enquanto eu vou fazer de forma visual e depois eu vou voltar no SQL para que vocês possam acompanhar e entender como que eu crio também esse recurso aqui através do código-fonte, através da linguagem mesmo SQL. Então aqui nós vamos ter o nome dos campos, os tipos, os valores, que são alguns outros recursos que ele também pede aqui dentro. Então vamos lá. Vamos supor que essa tabela de introdução eu preciso de um número que identifique. Vamos supor que fosse realmente ali uma tabela de usuários. Então eu vou gerar aqui um ID, que pode ser ID, pode ser código, pode ser número, o que você quiser, não importa. Desde que não tenha acento, não tenha cedilha, nenhum caractere especial no nome do campo. Aqui nós temos a tipografia desse campo.
né, que seria a estrutura de cada um desses campos. Nós temos, por exemplo, um campo que aceita valores inteiros, que aceita valores em textos, que são aqui os campos varchar, que aceita aqui textos maiores, ok? Os dois aqui são campos de texto. Tem até outros que são long text, né? Tem algumas variações, mas aqui nós temos estruturas diferenciadas. O varchar, ele é para um texto aqui do tipo médio, pequeno ou médio, né? Aqui mesmo ele fala, ó, com um nível de comprimento, uma variação de comprimento ali que vai de 0,65 a 535. Se eu quiser um maior, às vezes eu quero criar um campo muito grande, então eu posso utilizar um text ou posso utilizar também um long text, que são recursos mais específicos aqui para que eu possa então trabalhar. O ID, ele vai ser um valor inteiro, né? Porque ele vai ser o código do meu campo. Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula e vou explicar também mais alguns outros tipos de campos que nós temos aqui.